Olá! Retornamos então para a segunda parte da aula propedêutica reumatológica. Quando nos deparamos então com um paciente com queixa de dor musculoesquelética, o nosso objetivo inicial principal é tentar definir se a queixa que o paciente apresenta decorre de um conjunto de condições que comumente chamamos de reumatismos de partes moles, ou se a queixa do paciente faz parte do quadro clínico de uma doença sistêmica que pode apresentar dor articular como uma de suas manifestações. O que chamamos de reumatismos de partes moles são as tendinites, as bursites, as fasciites, etc. Condições estas que se caracterizam por serem, em geral, benignas, autolimitadas, por estarem associadas essencialmente a movimentos repetidos e alterações posturais, por poderem ser tratadas com anti-inflamatórios, fisioterapia, repouso da articulação e, em geral, poderem ser conduzidas por médicos generalistas ou médicos de família, devendo ser encaminhados para o especialista somente aqueles pacientes que não tiverem uma evolução satisfatória. Do outro lado, nós temos então a dor articular como manifestação de uma doença sistêmica. E neste caso, estamos nos referindo a pacientes que apresentam dor articular no contexto de doenças como a artrite reumatoide, o lúpus, a gota, etc. Patologias estas que precisam de um tratamento específico, que visa modificar seu curso natural. Muitas dessas doenças, se não tratadas, podem progredir para lesão articular irreversível e podem ainda, esses pacientes, apresentar manifestações extraarticulares em órgãos como os rins, o sistema hematológico, os pulmões, etc., os quais, inclusive, podem ser potencialmente graves ou mesmo fatais. Essas doenças, sim, precisam ser reconhecidas rapidamente pelo médico generalista e encaminhadas o mais rápido possível para o reumatologista. Então, a avaliação diagnóstica de um paciente com queixa de dor musculoesquelética é semelhante à avaliação de pacientes em qualquer outra área da medicina. Ela requer uma anamnese completa, detalhada, não só da queixa de dor articular, mas também de outros sinais e sintomas. Por exemplo, um paciente que busque o médico com uma artrite crônica nos 2 tornozelos, dificilmente vai relatar espontaneamente que apresenta lesões eritêmato-descamativas na região inguinal, das axilas ou das nádegas, compatíveis com psoríase, se não for perguntado diretamente sobre a presença de lesões de pele. É extremamente improvável que o paciente faça de pronto uma ligação entre a dor articular e a lesão cutânea. E se o médico não buscar diretamente e ativamente, não conseguirá fazer o diagnóstico de artrite psoriática. Assim, a anamnese deve ser completa, com a identificação, a descrição detalhada do sintoma doloroso, quando começou a dor, como começou, fatores de piora, fatores de melhora, se a dor é inflamatória ou mecânica, se a dor passou para outras articulações, bem como deverá ser feito um interrogatório por órgãos e aparelhos completo, questionando sobre sintomas oculares, como olho seco, perda visual, por sintomas respiratórios, como dispneia, dor pleurítica, por queixas gastrointestinais, como diarreia, por queixas renais e ginecológicas, como corrimento uretral, hematúria e etc. Com o ganhar da experiência, o interrogatório por órgãos e aparelhos pode ser direcionado para os principais diagnósticos diferenciais de um dado paciente, compatível com o sexo, idade e forma de apresentação do quadro articular. Contudo, para o estudante de medicina e para o médico ainda inexperiente, pode ser necessário passar por toda aquela lista de perguntas do interrogatório por órgãos e sistemas que vocês viram durante a disciplina de semiologia médica. O exame físico também deve ser completo, buscando lesões de pele, úlceras mucosas, atrito pleural, crepitações pulmonares,
sopros cardíacos, sopros arteriais, etc., pelo mesmo motivo. O que em muitos pacientes permite chegar ao diagnóstico correto é a busca por manifestações extraarticulares das doenças reumatológicas. O exame físico musculoesquelético abordaremos então mais adiante. Uma vez feitas as hipóteses diagnósticas após a história e o exame físico, pode ser necessário solicitar exames complementares, tanto exames de imagem quanto exames laboratoriais. É aqui que a reumatologia como especialidade acaba por gerar algumas dificuldades e confusão. Os exames complementares em reumatologia precisam ser interpretados dentro do contexto clínico, pois eles não são, na maioria das vezes, específicos para as doenças reumatológicas e podem aparecer em doenças neoplásicas, em doenças infecciosas e até mesmo em pessoas normais sem qualquer doença. Por exemplo, dois testes laboratoriais muito utilizados na reumatologia são a pesquisa do fator reumatoide e dos anticorpos antinucleares, o FAN. O fator reumatoide, por exemplo, é um autoanticorpo que tem como alvo a porção Fc da imunoglobulina, ou seja, é um anticorpo anti-anticorpo. O fator reumatoide está presente em cerca de 80% dos pacientes com artrite reumatoide. Então, 20% dos pacientes com artrite reumatoide não tem fator reumatoide, de tal sorte que se ele for negativo, em um paciente com um quadro clínico compatível com artrite reumatoide, o diagnóstico continua sendo artrite reumatoide. O mais preocupante, contudo, não é nem isso. O fator reumatoide pode estar presente em 5% da população geral saudável e em até 15% dos idosos saudáveis. Isso quer dizer que se um paciente idoso procura um médico mais inexperiente ou desatento, por uma dor nas mãos, por artrose de mãos, e o médico resolver solicitar um fator reumatoide, este paciente tem uma chance de até 15% de ter o exame positivo, mesmo não tendo artrite reumatoide, o que levaria a um diagnóstico equivocado e talvez até a um tratamento inadequado para este paciente. Mais ainda, infecções como hanseníase, por exemplo, que por vezes cursam com dor musculoesquelética, podem estar associadas a fator reumatoide positivo, e um erro diagnóstico baseado tão somente no exame laboratorial poderia levar o médico a tratar com corticoide e imunossupressores um paciente com hanseníase que precisaria de antibióticos. Teremos a oportunidade de discutir em outro momento os testes laboratoriais em reumatologia, mas a mensagem que eu já quero deixar aqui é que esses testes laboratoriais só devem ser solicitados dentro do contexto clínico adequado, quando houver uma suspeita de artrite reumatoide, de lúpus, de febre reumática, etc., e nunca utilizados como screening ou para tentar fazer frente a uma história mal feita ou um exame físico mal executado. Uma vez então reunidos os dados da história clínica e os exames complementares, pode ser que o diagnóstico já fique claro, mas pode acontecer de os dados colhidos não serem específicos ou patognomônicos. Fica então um diagnóstico com grande probabilidade de explicar os sintomas, sinais e achados de exames complementares. Esses dados então podem ser confrontados com os chamados critérios de classificação para as doenças reumatológicas, que muitas vezes são chamados também de critérios diagnósticos. Muitos estudantes chamam, às vezes, na verdade, de famigerados critérios de classificação, porque são muitos esses critérios, um para cada doença, um para lúpus, um para artrite reumatoide, um para doença de BC, outro para arterite de Takayasu, etc. E estes critérios, não tenham dúvidas, são cobrados nas provas de residência médica. No dia a dia, porém, a maioria de nós anda com um cérebro ectópico no bolso, um smartphone, e na prática diária não precisa saber esses critérios todos decorados. Mas não se animem, vai cair na prova de vocês. Guardem neurônios para decorá-los. O tema da utilização desses critérios de classificação no dia a dia também demanda um melhor esclarecimento, que teremos a oportunidade de fazer nas aulas práticas, ou se elas de fato ainda demorarem muito,
por conta da epidemia do Covid-19, discutidas em um vídeo aula ou um podcast. Aguardamos, então, as cenas dos próximos capítulos. Para terminar essa segunda parte da aula, vamos repassar alguns aspectos do exame físico músculo-esquelético, revisar o que vocês devem ter estudado na disciplina de semiologia, dar uma noção e esperar então o momento de pôr a mão na massa nas aulas práticas. O exame físico músculo-esquelético segue a mesma lógica do exame físico dos outros órgãos e sistemas. Se inicia com a inspeção, seguida da palpação. Contudo, aqui não há percussão ou ausculta, mas sim a avaliação da mobilidade articular ativa e passiva e a realização de manobras especiais para tentar identificar a estrutura anatômica acometida. O que procuramos então na inspeção? Primeiro, se a articulação ou os tecidos periarticulares estão aumentados de volume, como nessa primeira imagem, em que notamos um aumento de volume nas articulações interfalangianas proximais das mãos. Pesquisamos também pela inspeção se há eritema sobre a articulação, como percebemos nessa segunda imagem superior no tornozelo e na primeira articulação metatarso-falangiana do pé. Aqui uma dica prática: vermelhidão, mesmo sendo um sinal cardinal da inflamação, só aparece praticamente em 3 patologias articulares inflamatórias: a gota, a artrite infecciosa bacteriana e, eventualmente, em pacientes com artrite psoriática. Pacientes com outras formas de artrite apresentam aumento de volume, calor e dor, mas não eritema sobre as articulações. Ainda na inspeção, buscamos por sinais de atrofia ou hipertrofia muscular, bem como deformidades articulares. Nessa terceira imagem da linha superior, observamos um paciente com geno varo, joelho varo, ou seja, as extremidades distais da articulação se aproximam da linha média, que é a definição de deformidade em varo. Se as extremidades distais se afastassem da linha média, a deformidade seria dita em valgo. A inspeção pode ainda evidenciar deformidades características da artrite reumatoide, como ilustrado na imagem abaixo. Uma dessas deformidades é a deformidade em botoeira, em que observamos uma flexão da articulação interfalangiana proximal e uma extensão da articulação interfalangiana distal. A outra deformidade é a deformidade em pescoço de cisne. Aqui observamos o contrário, uma extensão anormal da articulação interfalangiana proximal e uma flexão da interfalangiana distal. Cuidado com o bicho, é pescoço de cisne, não é ganso nem pato, como já tivemos alunos respondendo em algumas provas de reumatologia. Da inspeção passamos à palpação. Aqui vamos usar o dorso da mão para palpar as articulações e tentar flagrar se elas estão com a temperatura aumentada, caracterizando inflamação articular. Através da palpação podemos também pesquisar se a articulação está dolorosa e podemos também tentar diferenciar se o aumento de volume que observamos na inspeção decorre de proliferação óssea, como acontece na osteoartrite de mãos, onde um aumento ósseo nas articulações interfalangianas distais recebe o nome de nódulo de Eberden, como ilustrado nessa imagem abaixo, ou se esse aumento de volume é mole, o que decorreria de proliferação da sinóvia, ou seja, de uma sinovite e acúmulo de líquido inflamatório dentro da articulação. Através da palpação, podemos ainda tentar avaliar se um joelho aumentado de volume apresenta líquido livre dentro da cavidade articular, evidenciado através do sinal da tecla ou do sinal da onda líquida, ilustrados nessas imagens, e que depois veremos nas aulas práticas como executar. Através da palpação, podemos ainda buscar pela presença de crepitações, que traduzem irregularidades na superfície da cartilagem articular hialina e que estão associados a uma doença chamada osteoartrite, a qual tem uma forte correlação com o envelhecimento e é considerada em geral como uma doença degenerativa da articulação. Da palpação, passamos para a avaliação da mobilidade articular, avaliando tanto se o movimento apresenta restrições em sua execução, quanto se o movimento ativo, ou seja,
aquele executado pelo próprio paciente, ou o movimento passivo, que é aquele que é feito pelo examinador sem que o paciente faça esforço, desencadeiam dor. Para terminar o exame músculo-esquelético, há ainda as manobras especiais, como o teste de Patrick, ilustrado nessa figura na parte de baixo, em que o paciente em decúbito dorsal faz um movimento de flexão, abdução e rotação externa do quadril, que é fazer um 4 com a perna. Ou pegando as iniciais da manobra, flexão, F, abdução AB e RE, rotação externa do quadril. Essa manobra pode desencadear dor na nádega se o paciente apresentar uma sacroiliite, como em pacientes com espondilite anquilosante. Há um grande número de manobras especiais, com diferentes epônimos para cada uma das articulações. Este slide, por exemplo, ilustra 5 manobras realizadas para avaliação do paciente com ombro doloroso. Essas manobras podem permitir ao médico identificar com mais precisão qual dos tendões do manguito rotador está comprometido naquele paciente. Isso pode ser interessante para um especialista, mas para o generalista, independente do tendão acometido, o que mais importa é definir se o paciente tem uma doença dos tendões, uma tendinopatia, um reumatismo de partes moles, tudo a mesma coisa, ou dito ainda de outra forma, um comprometimento das estruturas periarticulares do ombro, ou, por outro lado, se ele tem uma doença articular, como uma artrite do ombro. Se o quadro for uma tendinite, um quadro periarticular, o tratamento inicial é o mesmo, independente do tendão acometido, se é o supraespinhal, o infraespinhal, o redondo menor, etc. O tratamento vai focar em gelo no local, repouso da articulação, fisioterapia e talvez um curso de anti-inflamatórios orais. E somente se o paciente não melhorar é que ele será encaminhado ao especialista. Já se for uma artrite do ombro, este paciente vai demandar uma avaliação especializada e deverá ser encaminhado logo que possível para ser avaliado por um reumatologista ou por um ortopedista. O exame físico musculoesquelético pode, portanto, se tornar muito complexo, o que seria desnecessário para um estudante de medicina e para um médico generalista. Foi pensando nisso que há algum tempo foi proposto um exame físico musculoesquelético mínimo para estudantes de medicina. Esse exame físico mínimo foi proposto por um grupo do Reino Unido em 1992, está aqui a publicação, e é hoje utilizado em diversas faculdades de medicina do mundo inteiro. O método é conhecido como Gauss, que em inglês vem de G de gait, ou seja, marcha, o A de arms, ou seja, avaliação dos membros superiores, o L de legs, que é a avaliação dos membros inferiores, e o S de spine, que é a avaliação da coluna vertebral. Encerramos então essa segunda parte da aula de propedêutica reumatológica com a sugestão de que vocês assistam posteriormente esse vídeo, que está aí o link, que ensina como fazer o Gauss. O vídeo está em inglês, mas está legendado em português. Por enquanto ficamos por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus!